A Copa do Brasil tem potencial financeiro e de disputa para ser uma das maiores competições da América do Sul, quiçá do mundo. Se a gente observa a primeira fase, os primeiros 40 jogos que foram disputados, e mesmo a diferença financeira de clubes que até então figuram na primeira divisão para outras equipes que hoje estão na terceira ou na quarta divisão, equipes da segundona, a gente percebe o nivelamento, o parelhamento das equipes, onde não há uma disparidade de número de classificados na segunda fase, que estão aí bem melhores ranqueados do que propriamente as equipes que estão lá embaixo. É um campeonato que tem uma característica bem peculiar em relação a todas as competições do quadro da CBF, e a Copa do Brasil tem potencial para ser um grande campeonato, mas ainda tem alguns pontos que serão abordados nesse vídeo e que poderiam ser readequados pela Confederação Brasileira de Futebol, tendo em vista aí todo o seu processo, a questão de disputa e a entrada dessas equipes que participam da Taça Libertadores, campeão de Série B, campeão de Copa do Nordeste e Copa Verde, onde eles acabam entrando aí nas oitavas de final do torneio. Tudo isso a gente vai abordar aqui agora. De antemão, convido o torcedor a se inscrever no canal do YouTube do Anderson Batista, ativar aí o sino das notificações para ficar por dentro aí dos nossos vídeos, e dê o like, dê o like porque é importante para a gente, para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas que ainda não conhecem o canal, e que a gente sempre está discutindo aqui a respeito de um assunto do futebol pernambucano, do futebol brasileiro. Hoje estamos numa esfera nacional, vamos falar sobre a Copa do Brasil, que é o momento, o assunto do meio de semana, e já no próximo meio de semana já teremos aí Copa do Brasil, com datas aí para os próximos dias 20, 27 e 6 de março, 3 quartas-feiras, com jogos também na terça e na quinta-feira, respectivamente. Inclusive toda a tabela de jogos com datas, horários, você confere lá no blog do Anderson Batista, tá tudo lá destrinchadinho na matéria sobre a Copa do Brasil. Pois bem, relatando a respeito da competição, a gente observa que dessas 40 equipes que avançaram da primeira para a segunda fase, 13 empates foram determinantes para a classificação de equipes melhores ranqueadas. A gente sabe que em outras competições isso não acontece. Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, e já que o modelo de Copa do Brasil, com a entrada dessas equipes no meio da competição, ele faz jus ao modelo inglês, principalmente o da Copa da Inglaterra, que tem um grande valor, um grande aporte financeiro para a disputa. Então, se você observa isso aí, na primeira fase isso não existe. A gente percebe que o empate leva o jogo aos pênaltis. No caso da Copa da Liga Inglesa, na Copa da Inglaterra ainda tem o famoso replay. Antigamente não tinham limites de replays. Hoje em dia ainda tem um limite, salvo engano, de 3 ou de 5 partidas, até porque o número de datas que são concedidas à disputa dessa competição. Então, assim, no caso da primeira fase da Copa do Brasil, não sou a favor dos empates, e se tivéssemos aí a disputa por pênaltis, esse cenário que destacaremos aqui à frente seria bem diferente do que a gente vem enxergando em relação a equipes classificadas. Foram 13 empates que determinaram classificados à próxima fase. 11 resultados de equipes mandantes que acabaram vencendo e se classificando, eliminando até então outras equipes consideradas mais favoritas e que jogavam com essa vantagem do resultado de igualdade. Então a gente observa que 11 mais de 25% das equipes que até então estão disputando, do número de jogos realizados na primeira fase, são mais de 25%, e totalizando o número de empates com o número de equipes que acabaram avançando da primeira para a segunda fase e que atuaram como mandantes, são 24 jogos, são 60% dos classificados à próxima fase. Ou seja, imagina se nesse número de penalidades ou até mesmo nessa questão dos empates, a gente poderia ter aí uma disputa bem mais acirrada, com equipes que estariam aí numa segunda fase, logrando êxito no quesito das cotas. Então, tudo isso é um trabalho de nivelamento do futebol brasileiro e um trabalho também de fortalecimento das equipes que até então não tem um grande aparato nesse quesito de recursos para a sequência do ano. Muitas equipes disputaram a Série D, poderiam reforçar aí os seus plantéis em busca de novos nomes, de nomes que se interessem pela equipe, até mesmo por conta de ter o dinheiro nos seus cofres para bancar um elenco mais competitivo, e assim quem ganha são as competições.
né? As competições que ganham com as equipes mais fortes na disputa por conta dessa cota que foi ganha por conta da Copa do Brasil. Um levantamento sobre a Copa do Brasil nesse momento, 60%, né, a gente acabou destacando as equipes mandantes ou empates que aconteceram, né, resultados. Então, das 40 equipes que restaram, 10 são da Série A do Campeonato Brasileiro, 25%, 11 da Série B, 7 da Série C e 12 da Série D. Então você percebe a peculiaridade da competição. É diferente, né? Esperávamos aí equipes mais favoritas, equipes, digamos, mais cascudas no futebol brasileiro avançarem com extrema facilidade, e foi o que não aconteceu. Sobre a divisão por região, a gente observa um equilíbrio, né? A região norte, infelizmente, apenas com um representante, né? O Bragantino do Pará, se bem que o Paysandu, por ter sido campeão da Copa Verde, ele vai entrar nas oitavas de final, mas ainda muito pouco, porque é o único representante em meio aos 11 que entram no meio da competição. A região Nordeste com 11 representantes entre os 40, né, que avançaram na segunda fase, Centro-Oeste com 7, o Sul com os mesmos 11 e o Sudeste com 10. Então a gente percebe que Nordeste, Sudeste e Sul estão dividindo aí os holofotes dessa segunda fase da Copa do Brasil. E sobre confrontos, veremos aí confrontos nordestinos na próxima fase, serão 3, né? Inclusive destaque para Santa Cruz e Náutico aqui no estado de Pernambuco, tem Santa Cruz de Natal e Bahia, né? Tem ABC e Motoclube, então confrontos nordestinos, e 2 confrontos do sul do país, né? Inclusive destacar Avaí e Brasil de Pelotas, né? Que é um confronto aí Santa Catarina versus Rio Grande do Sul. Confrontos do Sudeste, nenhum até então. Então assim, se todas essas equipes entrassem na primeira fase, né, tivessem aí a mesma responsabilidade de chegar na competição com 91 clubes do início, sem entrar na metade, consequentemente veríamos uma Copa do Brasil como víamos, né, anos atrás, com Juventude, com 15 de Campo Bom, com Paulista de Jundiaí, com Santo André, com equipes com surpresas na competição. Hoje em dia, né, a gente percebe que o poder aquisitivo de Palmeiras, de Flamengo, de Cruzeiro, Galo, a equipe do São Paulo, de outros representantes que entrarão no meio da competição, né, o próprio Grêmio também, o Internacional, todas essas equipes são consideradas favoritas. É como se a gente separa essas equipes para a disputa do título, e a distribuição de cotas serve como, digamos, um aperto de mão para essas equipes que até então disputarão 5 vagas em meio a 80 disputantes, da primeira fase até a fase que se une com essas equipes de maior poder aquisitivo. Então é algo que, de uma certa forma, é injusta, e por isso a Copa do Brasil tinha muito mais a oferecer. Se todo mundo jogasse dessa forma, juntos, e a Copa do Brasil tem poderio até para ser um campeonato com 128 equipes, né? Um campeonato que pode abranger bem mais times num jogo único, né? Adaptando a forma de disputa, né? De acordo com o calendário que é feito pela CBF o ano todo, né? Como já vem sendo disputado, mas poderia ser muito mais explorada, né? No quesito de fortalecer os clubes de pequeno e médio porte do país, né? Com a questão das cotas, com a questão da participação, com o número de jogos, essa questão do empate, né? Levando o jogo para as penalidades. Aí sim, numa fase final, você poderia muito bem colocar essas partidas com 2 jogos, 180 minutos, né? Sem o gol qualificado, que também não é utilizado aqui no futebol brasileiro, o que é um erro, mas eu não vou entrar no detalhe desta vez, mas tudo bem, a gente observa que a competitividade da Copa do Brasil ela foi ferida, e fica aqui o recado. A Copa do Brasil tem potencial para ser um dos melhores campeonatos da América do Sul, se não um dos melhores do mundo, porque a zebra ela rola solta, né? E com a entrada dessas equipes no meio da competição, consequentemente teríamos aí resultados bem mais surpreendentes, e clubes angariando cotas que servirão para o restante da temporada, para os próximos 2, 3, 5 anos, o que fortalece o futebol do interior no país e torna até os próprios campeonatos estaduais bem mais disputados. Espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações dando like aí nos nossos vídeos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, voltamos com mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!